Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço, né? Para você que está chegando, né? Que curtiu alguma de nossas boas histórias, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu tenho para vocês aqui uma história chamada Guerra. Nosso mundo está aí cheio de guerra, né? Então, um amigo espiritual veio com essa história, né? E é uma história que nos deu um certo trabalho, né? Já quase um mês estamos com esse amigo aí. E ele conta o drama dele, né? O que aconteceu, né? E ao contar a história dele, ele se emociona muito, né? E isso causa muitas interrupções, né, no recebimento da mensagem, né? Foram necessárias diversas reuniões, né, para a gente poder ouvi-lo, né? Às vezes ele começava a falar, era tomado pela emoção e a comunicação se interrompia, né? Então foi uma mensagem bastante difícil. Mas como nós estamos vivendo uma época de guerras, né? Guerras sempre aconteceram, né? A nossa civilização é uma civilização de muitas guerras, muitos conflitos, né? Os homens não se entendem, né? Era para ter acabado isso, né? Com tanto progresso material, o homem não se acha, o homem continua perdido, né? O homem não encontra a paz, né? E a gente faz o quê? Rezamos, né? Pedimos para Deus nos ajudar a encontrar a paz, né? Vira e mexe, a gente entra em guerra com as pessoas, com a vida, com a gente mesmo. Então eu achei o tema bastante pertinente, né? Espero que vocês gostem. Bom, a história começa assim. Zobel nasceu em um país da África. Ele tinha 10 anos e morava em uma pequena vila. Porém, era muito feliz, pois ele tinha saúde, uma cama para dormir, o que comer, uma família para cuidar dele, né? Livre, Zobel gostava de correr, pescar e caçar pequenos animais junto com o pai. Tinha muitos amigos e nenhuma preocupação a não ser com o que a mãe ia preparar para o jantar, né? O sonho da mãe de Zobel era que o filho se tornasse médico. Sonho difícil de ser realizado em um país pobre com uma família pobre. Porém, a despeito do futuro que a mãe sonhava para ele, Zobel queria apenas viver, né? Apenas brincar, era uma criança, né? Entrava de mansinho em casa quando Zobel viu a mãe conversando com suas plantas. Mãe, plantas não ouvem, não falam? O que foi, meu filho? Está estranhando a minha conversa com as flores, mas não estranha a conversa do seu pai com os bichos, né? Foi um dia, um grupo paramilitar tentou derrubar o governo e o país entrou em guerra. Chegava Zobel em casa, vindo da escola, quando viu sua mãe e irmã sendo levadas por soldados. Desesperado, acabou de chegar achando o pai morto e sua avó chorando sobre o corpo dele. A avó de Zobel sobrou para tomar conta dele e quando o menino chegou aos 14 anos, entrou para um grupo revolucionário, pois queria matar aqueles que mataram seu pai e levaram sua mãe e irmão. Zobel recebeu um treinamento, ganhou uma arma, um uniforme e passou a se achar poderoso. No acampamento, junto com outros jovens, ele sonhava em salvar o mundo e ser condecorado por isso, além de ser reconhecido, temido e admirado. Entretanto, a vida de Zobel ficou ainda mais difícil do que a vida que ele passara a ter sozinho com a velha avó, pois ele não comia direito, não dormia direito e vivia assustado com os confrontos de que participava, pois as balas dos revolucionários haviam calado para sempre muitos de seus amigos, e ele havia escapado da morte mais de uma vez por muito pouco. O líder do grupo se chamava Emo,
Ele não facilitava com Isabel, transformando a vida do garoto numa vida miserável. Porém, em uma investida do grupo contra o acampamento rebelde, no meio da batalha, quando Emo lutava com o rebelde conseguiu pegar a arma e preparava-se para matar Emo quando Zobel pulou em cima do rebelde, que, caído, acabou sendo rendido por Emo. Por que não atirou no rebelde, Zobel? Ah, eu fiquei com medo de acertar o senhor. Como é que você vai matar o assassino do seu pai se não atirar nele, Zobel? Zobel já estava acostumado com os puxões de orelha de Emo e fez o que sempre fazia quando o comandante do grupo chamava-lhe a atenção. Apenas ouviu. No entanto, Emo queria agradecer Zobel. Você já se deitou com uma mulher, Zobel? O garoto balançou a cabeça negativamente. Pois tem uma gracinha que achamos aqui no acampamento que pode resolver sua falta. Ansioso, Zobel foi cumprimentado pelos outros pela sorte. Porém, quando foi levado até o lugar em que se deitaria pela primeira vez na vida com a mulher e viu de que mulher se tratava, Zobel tomou um susto, pois se tratava de sua irmã. Onde está nossa mãe? Tara ficou sem graça com a pergunta, o que fez Zobel compreender que nada de bom poderia ter acontecido com a mãe dele. Ah, Zobel, os rebeldes fizeram o que quiseram comigo e com a nossa mãe. Ela então adoeceu e morreu. Zobel sabia que precisava sair daí, pois salvar a irmã era mais importante do que vingar o pai. Quando Emo foi saber de Zobel, de como Zobel havia ido com a sua primeira mulher, e ficou sabendo que Zobel havia achado a irmã, pegou os dois, chamou um batedor e mandou que o batedor os levasse até uma tribo ali perto, onde encontrariam a relativa segurança. Na tribo, Zobel foi abrigado por um homem chamado Samo. Ele tinha o dom da vidência, e quando perguntou a Zobel se ele queria saber o que havia em seu futuro, Zobel achou graça, mas não impediu Samo de ler a sua sorte. Samo colocou Zobel no meio de um ritual. Zobel, como era de sua natureza respeitosa, atendeu todas as instruções que Samo lhe dera. E quando Samo entrou em transe, emprestando o seu corpo para que, recebendo a entidade da natureza, se manifestasse, Zobel se manteve calado. Ou seja, o Samo recebeu uma entidade da natureza, não é verdade? Aí a entidade falou o seguinte para o Zobel: seu destino está no norte. Ah, eu não vou embora daqui enquanto eu não me vingar, eu vingar o meu pai. Né? Olha, Zobel, a vingança não leva a lugar nenhum. Além do mais, ela não trará seu pai de volta e poderá empolgar aqueles que tinham simpatia por quem você se vingou a se vingarem de você. Ah, eu não me importo em morrer se meu inimigo também estiver morto. Ah, mas vai se importar se a vingança sobrar para sua irmã, não é? Bom, terminado o transe, Zobel pediu ajuda a Samo para chegar ao seu destino, e Samo se mobilizou para colocar Zobel e a irmã na companhia de quem fosse para o norte e pudesse levá-los. Quando Taara, irmã de Zobel, ficou sabendo dos planos do irmão, disse a ele que não podia ir porque estava grávida. O irmão de Taara perguntou a ela se sabia quem era o pai da criança, mas ela desconversou. Zobel, então, voltou a falar com a entidade através de Samo. E a entidade disse a mesma coisa que havia dito a ele da primeira vez, que fosse para o norte, mas acrescentou, mesmo que tivesse que levar a irmã grávida junto, pois se ficasse, a morte sempre estaria espreita, e mais dia menos dia acabaria por ter que encará-la. Ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, como farei para sair do reino da morte? E mesmo que saia, não conheço a língua e o costume dos outros lugares, nem como se faz para viver por lá. Zobel, tudo que precisa é de fé, pois tudo que um homem tem, de fato seu, é a fé. O homem sem fé não tem nada. Bom, já que é assim, pelo menos dê um jeito de pôr fim ao mal que cresce dentro da minha irmã, pois assim ficará menos difícil nossa peleja. Zobel, o que chama de mal
São as almas dos seus pais que estão voltando ao mundo dos homens. Sou deles advogado, e reclame em nome deles o mesmo amor que devotaram a você e a sua irmã. Fragilizada emocionalmente, Taara não quis discutir com o irmão e eles se foram na companhia de um grupo de pessoas que fugiam da violência da guerra. A jornada não foi fácil. Ainda mais com a barriga de Taara crescendo dia a dia até que os dois irmãos não conseguiram mais ir adiante. Depois de um sonho com a entidade da natureza, que assumiu a forma da avó de Isabel para aparecer para ele, dizendo ao neto para parar e esperar os filhos de Taara nascerem, e só depois seguir em frente, Isabel apelou para a boa vontade de uma mulher que lhes deu abrigo e que ajudou a fazer o parto dos gêmeos, uma menina e um menino. Foram 3 anos de espera, até que as crianças estivessem grandes o suficiente para viajar, quando então Isabel e Taara botaram o pé na estrada. Ao chegar a um porto no norte da África, ficaram sabendo que o grupo de que eles faziam parte, que havia partido dali 3 anos atrás, havia sofrido um naufrágio e todos morreram. Mesmo assim, os irmãos e as crianças deram ao responsável pela embarcação tudo o que ganharam em 3 anos de trabalho duro, como pagamento pela travessia até a ilha de Lampedusa, na Itália. O barco estava lotado. E quando o tempo fechou, Isabel pensou que ia morrer, mas aí pensou no que a entidade lhe dissera sobre a fé. A chegada à ilha foi um alívio, mas faltava alcançar o continente. As autoridades locais carregaram Isabel, Taara e as crianças para um abrigo. Uma moça da assistência social do governo, chamada Laura, veio falar com eles com a ajuda de um intérprete. A situação não era boa. A assistência social queria dar os filhos de Taara para adoção e separar os irmãos, mandando Isabel para onde ele pudesse estudar e Taara para onde ela teria como trabalhar. Foram dias de muita angústia, quando Isabel ficou sabendo do interesse de uma mulher chamada Ana por ele, Tários e as crianças. Ana providenciou os documentos necessários para a entrada dos 4 no país e os levou para Roma, onde os acomodou em um pequeno apartamento. Isabel e Taara não demoraram a aprender a língua e os modos dos italianos. Eles começaram a estudar e, assim que tiveram condição, passaram a trabalhar na cozinha de um restaurante. Ana cuidava das crianças enquanto Isabel e Taara lutavam para melhorar a vida. Quando Isabel fez o vestibular de uma universidade pública de Roma e esperava o resultado, Ana disse a Isabel que o marido dela queria conversar com ele e levou o garoto até a casa dela. Assim que colocou os olhos no marido de Ana, Isabel sentiu que ele não lhe era estranho. Tenho 2 notícias para lhe dar, Isabel, uma boa e uma ruim. A boa é que você passou no vestibular e, se desejar, vai fazer o curso de medicina. A ruim é que fui eu quem matou seu pai e roubou a sua mãe e a sua irmã. Isabel buscou algo com que bater no miserável que havia lhe liquidado a família. Sei que quer me matar, mas precisa saber que os filhos de Taara são também meus filhos. Por isso eu os ajudei. Em choque, Isabel não sabia o que fazer, pois ao mesmo tempo que desejava acabar com o marido de Ana, sentia-se culpado por tirar dos sobrinhos o direito de ter um pai, assim como havia acontecido com ele. Quando eu estava entre os rebeldes, um estrangeiro foi sequestrado. Mandaram que eu pegasse o resgate e devolvesse o estrangeiro para sua gente. E foi o que eu fiz. Apenas não entreguei o resgate para os rebeldes. Preferi ficar com o dinheiro para mim. Vou matar você. Ah, Isabel, uma guerra, todos perdem. Você não merece menos que a morte. Ah, todos morreremos um dia, Isabel. Levando as 2 mãos ao rosto, Isabel se desesperava. Se vai ser médico, não pode querer me matar.
Deixa que a morte me leve quando ela quiser. Vai estudar medicina e deixa que eu crie os meus filhos. Ah, Taara nunca vai perdoá-lo. Ah, eu já falei com ela. Taara está mais preocupada com o bem-estar dos filhos do que em me matar. Desorientado, Zobel saiu dali, indo parar numa praça onde se sentou em um banco debaixo de uma árvore. Acalme seu espírito, meu neto. Zobel olhou para o lado e viu a entidade da natureza vestida como sua avó. Onde está a justiça, avó? Pensei que desejasse ser um médico e não um juiz. Eu não posso perdoar o assassino do meu pai. Eu não falei para você que os espíritos que animam os corpos dos seus sobrinhos são os mesmos que animaram os corpos dos seus pais? Mas se for assim, então não existe crime, pois ninguém morre de fato. A velha avó sorriu. Se matar o marido de Ana, irá para a cadeia e não para a faculdade. E isso sim será um crime contra todos aqueles que, depois que você se formar, esperarão pelos seus socorros, Zobel. Sabe a vovó, né? Zobel decidiu não matar ninguém. Estudou, se formou em medicina e viu os sobrinhos crescerem. Foi um dia, Ana chamou Zobel, Taara e as crianças para um passeio no campo. Eles ficaram numa casa em uma vila e Ana e o marido em outra casa perto. Todos concordaram com o passeio. E naquele final de semana, lá estava Zobel brincando com os sobrinhos. Entra então Zobel no jardim e vê a sobrinha batendo um papo com uma flor. Ele parou e ficou prestando atenção. Quando o celular tocou. Pelo amor de Deus, Zobel, corre aqui que meu marido teve um infarto. Passou então pela cabeça de Zobel que chegara o dia da justiça e que finalmente o marido de Ana achara o destino daqueles que fazem o mal. Tio, o médico olhou para a sobrinha que tinha um sorriso enorme no rosto. Eu estava falando com a minha amiga Flor. Ora, eu não sabia que flores ouviam ou falavam. Tio, os bichos também ouvem e falam. Pergunte para o meu irmão. Ele está, neste exato momento, trocando uma ideia com uma turma formada por 2 jabutis, 2 coelhos e alguns passarinhos. Zobel deu um beijo no rosto da menina e correu para salvar a vida do marido de Ana. Bela história, né? Deixa eu te perguntar, por que o Zobel correu para salvar o marido da Ana? Boa pergunta, né? Resposta. A menina falou que conversava com as flores. E a mãe do Zobel conversava com as flores. Lá no início da história, né? E ela falou que o irmão dela conversava com os animais. E o pai do Zobel conversava com os animais. Assim como está lá no início da história. Então, neste momento, Zobel descobriu que, de fato, o espírito é eterno. E os espíritos dos pais reencarnaram em seus sobrinhos. Né? Então, que o maior desejo da mãe do Zobel, né, era que ele fosse médico e não um assassino. Né? Aí o Zobel, poxa vida, minha sobrinha, né, nela habita o espírito da minha mãe, que queria que eu fosse um médico, que salvasse vidas e não acabasse com elas. Né? Mesmo minha mãe sofrendo, sendo assassinada, que nem o meu pai, ela voltou à vida para me pegar pela mão e levar pelo caminho certo. Porque o caminho da guerra é o caminho errado. Né? O caminho certo é o caminho do perdão, né? Apesar de, às vezes, o perdão ser muito difícil. O nosso amigo espiritual mesmo, esse que ditou essa história, ele passou por esses acontecimentos. E foi muito difícil para ele, né, ditar a história. Muita emoção. Ele falando, Eduardo, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi ir lá e cuidar daqueles infelizes, né, que matou meu pai. Pensa bem. Mas eu não queria matar ninguém. A minha vocação é para a vida, não para a morte. É para a vida e não para a guerra. Né?
Aí, tanto eu quanto ele concordamos que a guerra não se justifica em nenhum nível. Às vezes a pessoa vem e nos irrita, a gente faz guerra contra ela. É perda de tempo, perda de tempo. A gente está aqui para fazer o outro feliz, porque o outro sempre ficando feliz, a gente fica feliz também por ter feito o outro feliz. Não há sensação mais maravilhosa do que ajudar, do que se sentir bem, ajudando, colaborando, né? A gente tem que entender também, né, que a gente tem que ajudar, a história mostra isso, dentro das nossas possibilidades, né? A história, a vida coloca a vida do cara que matou o pai do Zobel nas mãos do Zobel, para que o Zobel ele decidisse, né, o que eu realmente sou, o que é maior em mim, é o desejo de ajudar ou o meu direito em me vingar, né, de uma pessoa que fez mal para minha família, matou o pai dele, né? Então eu entendi essa história como uma coisa muito difícil, um grande desafio vencido pelo Zobel, né? A gente não sabe, né, que se a gente na mesma situação a gente faria a mesma coisa, né? Mas eu estava vendo ali na televisão, né, foi no Jornal Nacional, um médico me chamou a atenção, um médico inglês que está lá na faixa de Gaza, dentro do hospital, fazendo 7 cirurgias por dia e caindo bombas na cabeça dele. Aí o pessoal perguntou para ele: "Você não tem família?" Eu tenho, minha família está lá na Inglaterra. Mas a minha família sabe que a minha vida só tem sentido quando eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui preparado. É, eu sou um médico, eu estudei para isso, eu tenho habilidade, recursos para ajudar essas pessoas e elas estão precisando de ajuda, né? Então, nem sempre, às vezes a gente recorre a gente, né? Eu mesmo sou um atendente, eu lido com pessoas todos os dias e às vezes eu saio frustrado no meu serviço por não poder, né, por não ter podido ajudar uma determinada pessoa. A gente orienta, a gente faz o que pode, mas os amigos espirituais nos dizem que para a gente não se entristecer por aquilo que a gente não dá conta de fazer, porque Deus dá, aquilo que a gente não faz, Deus faz. Então, às vezes a gente é procurado por pessoas que estão em dificuldades graves, né? Mas a gente não encontra, né, recurso para ajudar aquela pessoa, né? Está muito longe, né? A gente não tem meios para ajudar, né? Então a gente bem que gostaria, mas às vezes não encontra meio de fazer, né? O interessante da história do Zobel é que o Zobel ele fica, né? Ele sozinho com a avó, que já está velhinha, e a irmã dele perdida, a mãe havia morrido, o pai assassinado. Então, uma verdadeira tragédia familiar, né? Mas Deus, no meio dessa tragédia toda, nesse desespero todo, o país dele estava em guerra, né? Deus acha jeito, né, de chegar para ele: "Olha, pega essas coisas e vai para o norte." Ele fala: "Nossa, mas eu vou sair do meu país para outro, que eu nem sei como é que eu vou ser recebido lá." Aí Deus fala com ele, né? Os bons espíritos falam, né? A entidade da natureza que ele chama fala: "Olha, tenha fé." Porque a única coisa que realmente a gente tem de nós é a fé. O resto tudo passa, o resto tudo é emprestado, né? Então a única coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum nessa vida é a fé. Porque se a gente perder a fé, a gente não tem mais nada, né? De alguma forma Deus vai nos ajudar. Tem gente que vira para mim e fala: "Que isso, Eduardo, não delira. Isso aí é uma desculpa, né, para você não ajudar." Deus vai te ajudar. Não, não é desculpa não. O Zobel que passou essa mensagem para nós, eu acho que ele sabe o que está dizendo. Eu acho, ele passou isso na carne, 1 mês para receber essa mensagem, tamanha emoção do cara. E ele trabalhou no hospital público em Roma, muitos anos, veio da guerra, né? Uma guerra civil na África, brava. Teve para morrer afogado no barco dele que atravessou para a Itália lá, quase vira. Ele, a irmã, 2 crianças pequenas. Né? Uma situação devastadora, né? Isso aí, a única coisa que ele tinha era a fé.
né? Ele fez dessa fé, né, o porto seguro dele, enfrentou todas as situações com coragem e Deus, né, pegou lá toda essa tragédia e transformou numa história, né, que teve um final feliz, né, mais ou menos feliz, né, mas resolveu a vida do Zobel. Ele acabou se tornando um médico, cuidando de pessoas, né, teve uma família, filhos, né, cuidou da irmã, dos sobrinhos, né, e a despeito de todas as tragédias, ele viveu a plenitude da profissão dele e ajudou muita gente. Ele não se deixou levar pelo ódio, pelo rancor, mesmo esses sentimentos tendo sido muito fortes nele, né? Ele tinha todos os motivos desse mundo para trilhar um caminho mais sombrio, né? Mas a gente não pode deixar as trevas carregarem a gente, levar a gente embora, né? A gente, quando uma coisa está pegando, o negócio é pegar na mão de Deus, né? História difícil, fala de perdão, né? Mas não do perdão tipo, eu te perdoo. Não. Perdão do cara que é médico, tá lá o assassino do pai dele infartando, e ele vai lá e salva a vida do cara. É um perdão muito difícil. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história, né? A essência da história é a guerra. O assassino do pai do Zobel fala, olha, numa guerra ninguém ganha nada, ninguém ganha, todos perdem, né? A gente não sabe a história do cara em si, mas fica evidente na história que ele se arrependeu das coisas que fez, né? E tanto é assim que ele ajuda o Zobel, a irmã e os meninos, né? Ele fala, não, os filhos dela são meus, né? Por isso que eu ajudei. Mas, na verdade, eles deixou ela para lá, né? No acampamento na África e se mandou, né? Foi a vida que colocou ele nesse caminho, deu oportunidade dele consertar alguma coisa, né? Isso motivado pelo quê? Pelo desejo dele de ter uma vida melhor, né? Ele também fugiu da guerra, né? Ele também não queria mais guerra, ele também não queria mais matar, nem queria correr o risco de morrer. Ele queria paz. Todos queremos paz, né? Sendo assim, façamos das nossas atitudes, né, meio para que haja paz, né? Compreensão, partilha, entendimento, né, e paz. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.